Olá, galera, tudo bem? Aqui é a professora Márcia e eu convido vocês a participarem da nossa terceira aula de História sobre Direitos Humanos. Vamos iniciar a nossa aula retomando o que ficou de lição de casa da aula anterior, tá? Que vocês tinham lá na página 236 do nosso livro de História, um espaço para colar, para escrever sobre alguma reportagem em relação a direitos humanos dos refugiados. Tá? Então, cada um fez a sua pesquisa, enfim, descobriu algumas coisas novas. E o que a prof vai retomar com vocês é em relação à ONU. Né? Quando nós falamos de direitos humanos, nós não podemos deixar a ONU de fora. E eu vou apresentar para vocês aqui uma pequena reportagem sobre como a ONU está ajudando os refugiados nessa época de epidemia, enfim. Então, vamos dar uma olhadinha nesse material. Nações Unidas, a ONU, Organização das Nações Unidas, de que forma a ONU está ajudando os refugiados a lidarem com essa situação do coronavírus, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui umas imagens. Em relação à alimentação, orientação e cuidado com essas pessoas, né? A equipe da ONU contribuindo nesse slide ali com a informação, levando alimentos, orientação para essas pessoas que se encontram em abrigos, tá? Que é uma das funções da ONU também. É um dos objetivos da ONU, acabar com a pobreza mundial, proteger o planeta e assegurar a paz e a prosperidade. Né? Uma vida digna para essas pessoas que estão fora do seu lugar de origem, né? Que são os refugiados. Então, aqui nas imagens, se vocês quiserem acompanhar mais, tem várias informações aqui no texto, né? Que é das Nações Unidas mesmo, ok? Então, vamos passar agora, voltando para nosso material. Nós temos aqui, na página 237, vamos iniciar falando sobre os direitos humanos no Brasil. Lembrem que tudo que a gente fala de direitos humanos, enfim, houve sempre uma luta, né, para conquistar esses direitos, independente de quais foram, né, as pessoas, em que lugar começou, mas sempre teve, nada existiu de graça, sem o esforço da população se colocando no lugar do outro. Então, direitos humanos no Brasil. O Brasil também elaborou leis que estabeleceram os direitos humanos. Nas constituições brasileiras, é possível ver que ocorreram as discussões a respeito dos direitos humanos desde a Constituição de 1824, no tempo do Brasil Império. Desde que o Brasil era império, né, já aconteciam essas lutas, enfim, discussões, para que as pessoas tivessem uma vida mais digna. Os direitos humanos e a ditadura militar. Vamos ver o que é isso. Em 1964, foi iniciada uma ditadura civil-militar no Brasil. Você sabe o que é uma ditadura? Você já ouviu falar sobre isso? Né? Provavelmente as pessoas mais velhas, né, têm que contribuir quando a gente fala sobre essa situação que o Brasil viveu um tempo atrás. Ditadura é um governo que suprime os direitos políticos das pessoas. No Brasil, a Constituição de 1967 reduziu as liberdades civil e política. Na ditadura brasileira, existiam os atos institucionais, decretos tão rígidos que chegaram a atingir os direitos humanos. Durante boa parte do governo ditatorial, não era permitido protestar contra o governo e nem votar para presidente. Tá? Nós temos aqui uma imagem, tá, de uma pessoa com boca
e olhos e ouvidos fechados, né, representando o governo ditatorial, onde os direitos civis e políticos e até mesmo os direitos humanos podem ser respeitados. Vamos continuar então aqui, no retângulo rosa. Na década de 1980, o povo brasileiro foi para as ruas. Eles queriam os seus direitos políticos e civis de volta. Então foi que aconteceu o novo momento político. A ditadura acabou em 1985 e em 1988 foi promulgada uma nova Constituição chamada de Constituição Cidadã. Por que ela foi chamada de Constituição Cidadã? Porque para essa Constituição as pessoas puderam participar. Então, foi a Constituição que mais atendeu às necessidades reais das pessoas. Então, vamos ver. Ela assegurou os direitos humanos, sociais e fundamentais aos cidadãos brasileiros. Em 1989, as eleições para presidente voltaram a ser diretas, ou seja, as pessoas podiam votar para o presidente. O habeas corpus, que é uma ação da justiça que protege o direito de ir e vir da pessoa, ou seja, protege a liberdade, agora é um direito garantido por lei. Os trabalhadores, as crianças, os idosos e as pessoas com dificuldades físicas e mentais possuem legislação própria para garantir os seus direitos. Ainda em relação a isso, nós falamos do papel da ONU. Em relação a isso, nós temos aqui, para eu apresentar para vocês, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eles são universais da ONU para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar a dignidade e a prosperidade e a paz, Então, aqui, quando a gente fala de todas as leis que são criadas, existe esses 17 objetivos, para o desenvolvimento sustentável. Então, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, 11º aqui, cidades e comunidades sustentáveis, vamos ver aqui mais, 14º, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. E a última, então, parcerias e meios de implementação, de que forma, o 17º, então, de que forma que isso tudo vai acontecer, Então, esses são os 17 objetivos, enfim, da ONU, para que a gente possa ter dignidade, e cuidado com o planeta. Agora, nós vamos ver, nesse slideshow, sobre as leis brasileiras, Como é que funciona no Brasil? Será que no Brasil as leis são as mesmas que em outros países? Existem diferenças sim, Cada país tem a sua própria Constituição, mas tem alguns direitos humanos que são garantidos por lei, por uma lei maior para todos esses países. Vamos ver agora aqui no Brasil, o que nós temos de legislação. Quais são as leis brasileiras? Como a gente pode conhecer e ficar por dentro daquilo que nos compete, indiferente da idade que nós temos, leis específicas para crianças, para idosos, Quem assegura essas leis? A nossa Constituição. Vamos ver aqui. Quando alguém completa 18 anos, dizemos que se tornou maior de idade. Nessa fase da vida, o jovem costuma receber mais responsabilidades. É hora de pensar em uma profissão. Também é o momento de tirar alguns documentos importantes e, quem sabe, começar a dividir. É a vida adulta chegando. Esse livrinho divertido festeja um importante maior de idade. E não estamos falando de aniversário de uma pessoa. É um livrinho divertido. Vamos ver, gente. Quem está pagando velhinhas é uma lei
E não é uma lei qualquer, viu? É um estatuto, um conjunto de regras sobre determinado assunto. Quem é? Quem é? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. É a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990. Tá? Então, com o plenarinho, ensina o jeito criança de ser cidadão. Você vai encontrar nas próximas páginas algumas partes importantes do ECA. Tudo bem explicadinho. Afinal, você, criança cidadã, não pode ficar de fora dos seus direitos. Lembre sempre, gente, que nós temos direitos e temos deveres também. Tá? Então, próximo slide. A Constituição Federal de 1988 garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças. Mas foi o ECA, publicado 2 anos depois, que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Ficou decidido que, desde o início da vida, quando ainda estão na barriga das mamães, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo governo. Então, lá antes de nascer, nós já temos alguns direitos, né? O direito de proteção da criança enquanto ainda está, desde que ainda está na barriga da mãe. É importante lembrar que o Congresso Nacional está sempre de olho no ECA, um grupo organizado de deputados federais e senadores, chamado Frente Parlamentar, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, sempre atualiza, né, as informações sobre a sociedade, sobre as dificuldades, dúvidas ou falhas que possam existir no Estatuto. Eles podem e devem propor mudanças para que a lei fique sempre bem atualizada e garanta os direitos dos brasileirinhos de forma cada vez mais eficiente. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é criança e quem é o adolescente. Tá? Criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade. E o adolescente, incompletos, né? 12 anos incompletos. No momento que completa 12 anos, até os 18 anos, é o adolescente. E o adulto tem mais de 18 anos. Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a comunidade, a sociedade, os governos têm o dever de garantir o bem-estar da garotada. Anote aí. Você tem direito à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. A lista é grande. As crianças e os adolescentes têm direito de ser rapidamente atendidos em postos de saúde e hospitais. Num acidente de trânsito, incêndio, enchente ou em qualquer situação, a meninada tem que receber socorro em primeiro lugar. E mais, a criançada tem prioridade na hora da distribuição do dinheiro público. Quer dizer, o governo tem que usar os recursos públicos, dando atenção em primeiro lugar para os projetos que têm a ver com a infância e com a juventude. Outra coisa importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, desatenção, descuido, discriminação, preconceito, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege as crianças contra todos os tipos de maus-tratos. Quem desrespeitar uma criança ou adolescente e até quem souber de algum caso de maldade contra menores e não contar, será punido. Pessoal, para a nossa lição de casa, tá? Eu vou pedir que vocês leiam a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Depois nós retomaremos, tá? Aqui na página 238 nós retomaremos na próxima aula, tá? Conversem sobre os artigos que estão ali para nós retomarmos na próxima aula, tá?
Obrigado, até a próxima aula.